Em 2020 eu fui para a Itália, atrás da minha esposa. Eu conheci ela numa baladinha de rock em Maringá e ela me disse que ia morar na Escócia. E aí eu falei, tá bom, eu gostei dessa menina, eu vou ter que ir atrás dela. Foi engraçado porque o meu pai sempre tinha me falado, quando eu mostrava alguma menina que eu falava que eu gostava, ou alguém que eu namorei, ele falava assim, mas tu nunca gostou dessas meninas aí. Porque quando o cara gosta de uma mulher, acabou, o cara não vê mais nenhuma outra. Isso é muito doido, né? Porque isso só foi acontecer comigo com a Milene, que é a minha esposa. E foi realmente assim, quando eu conheci ela, meio que eu me fechei os olhos para todas as outras, como se elas não existissem mais. E aí ela falou que ia para a Escócia no dia que eu conheci ela. A gente começou a se ver todo dia e ela ia para a Escócia 3 meses depois que eu tinha conhecido ela. E, cara, em 2 semanas, sei lá, em um período muito curto de tempo eu já tinha encontrado uma forma de ir para a Itália para eu conseguir ficar perto dela, porque eu tinha certeza que eu queria casar com ela. Isso é até meio assustador se para pensar, né? Mas tudo bem. E aí, lá na Itália, eu basicamente vivi de lançamentos digitais. E viver de lançamento é um negócio, é uma gangorra de emoções, é uma montanha-russa de emoções. Porque eu vou tentar te trazer uma experiência do que eu vivi e vivo até hoje, porque eu estou fazendo um lançamento agora. E é muito curioso como que é você conseguir lidar com esse processo. Porque, veja, o lançamento, ele é um processo de comunicação que você faz para colocar um produto à venda. E você faz esse processo de comunicação porque a pressão que esse processo impõe, ela faz com que as pessoas comprem. Porque as pessoas, eu sou pessoa, né? Então toda vez que eu falo as pessoas, leia-se eu também. As pessoas, nós tendemos a deixar tudo para depois. A gente é meio que naturalmente procrastinador. É aquela coisa meio de poupar energia, sabe? Eu tô sempre deixando para a última hora o que eu tenho para fazer. Junta a essa propensão meio natural, aparentemente, a nossa cultura de que dá para estar empurrando e dar um jeitinho no final, entendeu? Isso é meio cultural. Você sabe que acontece isso ao teu redor o tempo inteiro aqui no Brasil. As pessoas estão sempre dando um jeitinho no final, porque chegou na última hora, enfim. Então o lançamento, ele é esse processo onde você é capaz de fazer um marco de comunicação para gerar uma pressão que vai culminar em vendas. Só que ele é um processo, para mim, na minha opinião, é o mais fácil de fazer dinheiro no digital, disparado, mas ele é ultra cansativo. Eu lembro que eu terminei um lançamento em 2020 chorando, literalmente, cara. Eu estava chorando e eu estava chorando de cansaço. Eu terminei o lançamento assim, eu tinha varado a madrugada. Cara, eu varei a madrugada em vários lançamentos, porque eu morava na Itália e quando era 3 da manhã na Itália, era 9 da noite no Brasil. Que muitas lives eram feitas 9 da noite no Brasil naquela época, né? Então eu estava muitas vezes fazendo lives às 3 da manhã. E aí, eu lembro que teve um dia que era, sei lá, meio-dia. Eu não tinha dormido, porque eu tive que passar a noite fazendo live, resolvendo as coisas do lançamento, abrindo o carrinho. Cara, meio-dia eu sentei num banquinho que tinha lá na minha casa. Não tinha óculos, então eu não fiz isso, mas eu lembro que eu sentei, cara, e eu fiquei chorando, assim. Eu não sei, cara, eu fiquei chorando uns 20 minutos sem parar, exausto. E eu nem sabia se tinha vendido ou não. Eu abri o carrinho e eu subi para minha casa, e era 2020, então era lockdown, e na minha casa de internet. Então eu fui para minha casa exausto. E eu não sabia o que estava acontecendo. E eu sentei, cara, e eu fiquei chorando assim, meu Deus do céu. Eu estou morto. Eu nunca mais quero fazer isso na minha vida, mas é só isso que eu sei fazer hoje para fazer a coisa acontecer. E eu tenho uma namorada que está lá na Escócia, eu preciso bancar minha vida aqui na Itália, o euro está mais de R$6,
E eu preciso continuar aqui porque eu preciso conseguir ver ela pelo menos uma vez esse ano, senão esse namoro vai acabar. E a gente literalmente se viu uma vez só, no meio desse um ano que ela ficou lá na Escócia e eu na Itália. E foi exatamente o que fez o nosso namoro não acabar. E graças a Deus a gente conseguiu fazer isso e se casou. Mas eu lembro dessa sensação, porque o lançamento é o seguinte, né? Ele começa com uma esperança, uma expectativa. Eu tenho um produto, eu acho que ele é bom, porque normalmente ninguém lança algo que acha que é ruim, e eu acho que as pessoas vão gostar, só que eu não sei o que vai acontecer, porque todo lançamento é imprevisível. Tu pode ter feito 200, tu tá sempre com aquela pulga atrás da orelha de como vai ser esse daí. E é muito louco, porque o sucesso do lançamento passado não garante o sucesso do lançamento futuro. Então é muito comum você ver no mercado o cara acertar um lançamento e depois ele ter vários lançamentos muito ruins. E como o mercado ele é cíclico, ele tem altos e baixos, ele é sazonal, melhor dizendo, ao invés de cíclico. Só que tem períodos que os lançamentos não dão certo, tem períodos que os lançamentos dão muito bom. E então é sempre uma grande imprevisibilidade. Então você começa com aquela expectativa, mas é como se você estivesse sempre pisando num terreno inseguro, assim. Você está sempre andando no escuro. Porque por mais que você esteja metrificando, vendo como estão as conversões, os anúncios, etc, etc, a sensação de um lançamento é, cara, eu estou tateando meio no escuro, como eu já fiz isso várias vezes. Sabe quando tu anda na tua casa no escuro? Tu sabe onde são as coisas, só que tá escuro. Então você sabe onde é, mas você tem que meio, ainda assim, dar uma leve guiada. Às vezes você rala na parede para garantir que você está no meio do corredor, às vezes você vai tateando até achar um interruptor. Como é a tua casa, você não vai trombando e se machucando e você não vai se perder. Mas como tá escuro, você não tem 100% de segurança na hora de dar o próximo passo. Então você anda mais devagar que o normal. Você já anda com um jeito de andar diferente. Isso é um lançamento. Você pode fazer 200. É sempre essa mesma sensação. Por quê? Porque é sempre incerto o que vai acontecer, já que as coisas estão sempre mudando. E o marketing, ele é meio assim, né? Porque, acho que é a frase do Steve Jobs, que eu vi em algum vídeo hoje, a gente nunca consegue ligar os pontos futuros, só os pontos do passado. Então quando você olha para frente, você não consegue ligar os pontos e ter certeza de onde as coisas vão dar. Você só consegue fazer isso olhando para trás, porque você já tem tudo o que aconteceu e você consegue falar, isso aconteceu por causa disso, daquilo outro. Por isso que não dá para você planejar o sucesso. Só dá para você ter sucesso e depois contar como é que foi. Então não dá para eu te falar como planejar tudo que você tem que fazer para chegar no mesmo lugar que eu cheguei. Sei lá, faturar uns milhões, ter umas empresas, enfim. Só que dá para olhar para trás e falar para você o que eu fiz. E falar por que as coisas aconteceram como foram. Elas vão acontecer exatamente assim na sua vida? Não. Mas dá para eu trazer a minha experiência que te prepara para o que vai acontecer. E quando os problemas aparecerem, para que serve você ouvir as minhas histórias e histórias de outras pessoas? Porque quando algo acontecer na tua vida, você meio que tem um rol de opções pré-concebidas que você ouviu dos outros. Te ajuda a tomar decisão no futuro. Não te garante o resultado, não te garante que você está andando no caminho certo, mas ajuda muito na tomada de decisão. É assim que deveria ser encarado todo o conhecimento de mentor, né? O mentor ele fala o caminho, mas quando chegar o problema, muitos problemas da tua vida que só a tua circunstância tem, são imprevisíveis. Nenhum mentor no mundo pode prever. Teu terapeuta não pode prever, entendeu? Agora, quando eles chegam, o que é o mentor? Assim, cara, o problema chegou, é esse aqui. Aí o mentor vai falar, bom, vou pegar a minha experiência e vou te falar o que eu acho que dá para fazer para resolver. Me parece que tem essas opções aqui do que eu já vivi e do que eu já vi. Testa essas 3. Aí o cara vai testando, é meio que por tentativa e erro, só que é uma tentativa e erro bem direcionada, né? Mas voltando dessa divagação,
O lançamento é esse marco de comunicação. Então você conversa sempre com essa imprevisibilidade e essa insegurança. O que você tem que fazer? Isso aí vai servir para tudo, você vai ver no teu negócio. Para você suportar essa insegurança e superar ela. Primeira coisa, lançamento é sempre acertar a narrativa. Você tem que acertar o argumento de venda. Às vezes você acerta de primeira, você larga o lançamento com o argumento perfeito. Às vezes você vai acertar no meio dele, ou seja, você vai estar fazendo as coisas acontecerem, gravando os anúncios, não sei o que, fazendo página, e aí você vai começar a enxergar as possibilidades. Você percebe que acertou uma narrativa quando você se conectou com uma dor real das pessoas. E você percebe isso porque elas vão te dar esse sinal. Elas vão falar, cara, é isso. Cara, é aí que pega. Nossa, agora parece que tu tá falando comigo. Sabe esses comentários eu recebo no meu vídeo direto assim? Cara, parece que tu adivinhou meu pensamento. Eu acabei de fazer isso. Pois é, mas sabe por que acontece assim? Porque eu estou só falando das mesmas coisas que eu vivi e você também vive. Então, eventualmente, eu vou ter falado uma coisa que eu vivi que você está vivendo. E aí eu vou, sem querer, acertar o timing. E aí você fala, cara, esse cara me conhece. Sim, mas é porque eu tô no âmbito da nossa vida que é idêntico. Porque veja, eu sou diferente de você, isso é evidente, né? Por exemplo, meu filho tá gritando loucamente agora lá com a minha esposa, ele tem 3 anos. Talvez você não tenha um filho de 3 anos. Só que existe uma parte da minha vida que ela é igualzinha à tua. Que é ter um negócio na internet, que é ter que fazer um lançamento, que é ter que lidar com meses de altos e baixos, que é ter que lidar com contratações, que é ter que lidar com custos, impostos, sei lá o quê. Então, a gente tem um âmbito da nossa vida que ele é o mesmo. Cada um dentro da sua circunstância. Só que a forma como eu vivo ele, ela vai ter muitas semelhanças com a forma como você vive. Qual o meu papel aqui? Tentar te ajudar a viver de uma forma melhor, visto que eu já encontrei essas melhores opções de como viver essas coisas. Então, quando a gente fala de um lançamento, eu tento te trazer como eu vivi. Você vê porque eu tô falando, por que eu escolhi a palavra viver? Porque o viver, a gente não vive nada exteriormente apenas, a gente vive dentro da gente. Então, a nossa relação com as coisas que acontecem, ela não é uma relação só de fazer exteriormente. Não é só eu boto a erva aqui na cuia. Não. Tenho o prazer de acordar de manhã e a primeira coisa que eu faço é fazer o chimarrão. É um prazer específico. Eu acho que eu não sou nem gaúcho, mas os gaúchos eu acho que me entendem. Porque eu tenho um monte de amigo que é assim. Cara, acorda, a primeira coisa é fazer um chimarrão. E é um prazer, é o prazer intrínseco da coisa, assim. Tu nem começou a tomar o chimarrão, mas só o processo. Café é a mesma coisa. Só o prazer de tu moer o cafezinho lá. Depois tu bota cheirinho, aquele cheirinho gostoso de café. Então, como eu vou vivendo a mesma situação que você, mas eu já vivi ela várias vezes e aprendi a viver ela da melhor forma que é possível, eu não... Tem que refazer essa frase, porque pode ter formas melhores de viver. Mas eu encontrei formas boas de viver essa situação e eu vou te passando. É isso que gera a conexão entre a gente. Então no lançamento, o que você tem que tentar achar é isso daqui. Qual é o âmbito desse tema em que o cara que está me acompanhando vive exatamente igual a mim. Ou quais partes ele vai passar e eu já passei e eu sei explicar para ele como fazer isso melhor. E isso melhor é tecnicamente melhor, mas psicologicamente melhor, vamos dizer assim. Quando as pessoas falam de mentalidade, me parece que dá uma sensação de superficialização da coisa como ela é. Porque você pega um lançamento, por exemplo, que você começou a produzir conteúdo e está olhando quantos leads você está adquirindo e não está do jeito que você quer. Você vai ficando ansioso. Eu não tenho certeza, mas eu acho que já passou pelo sentimento que é o seguinte: você precisa vender.
Só que você sabe que se você mostrar que precisa vender, você tem menos chance de vender. Porque precisa demonstrar confiança para vender para a pessoa aquela coisa. Então por dentro você está extremamente inseguro porque você está precisando daquele dinheiro. Às vezes tu tá assim, ó, com a conta ali no pescoço, tá vencida, o negócio tem que pagar, venceu semana passada, e você tem que fazer aquela venda e aquele cliente que tu tá conversando, se ele fechar a venda, tu paga aquela conta. Então você tem aquele negócio fervilhando dentro de você, que é assim, aquele medo do cara não comprar, misturado com aquela ansiedade do cara comprar logo para você ver esse dinheiro e já pagar a tua conta. E você sabe que não pode soltar aquilo, que não pode aparecer na frente do cara, porque provavelmente se aparecer ele não compra. Tu não já passou... Cara, quem nunca passou por isso vendendo não viveu ainda, entendeu? Então, o lançamento ele tem muitas vezes esse sentimento assim. Bicho, eu tenho que continuar fazendo como se a coisa estivesse andando pelos trilhos corretamente, mas aqui no bastidor tá aquele caos, não tá do jeito que eu queria, as coisas não estão andando como eu achava que iam andar, as pessoas não estão comprando, e eu tenho que conseguir ir lá na frente da câmera e sentar com confiança e falar: ó, a coisa é assim, 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 assado, meu produto faz isso, 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 compra, porque vai ser bom para você. E por mais que eu tenha certeza que o produto vai ser bom, não é? Muitas vezes você tem certeza que vai ser bom, só que você tá tão inseguro porque não tá vendendo, que quando você vai falar, meio que aquela gaguejada assim, que ela meio que destrói a tua venda, sabe? Então, quando tá no lançamento, vive muito essa montanha-russa no dia a dia. Porque um dia dá tudo certo, tu fica pá, no outro dia dá tudo errado e tu vai lá pro chão, no outro dia dá tudo certo de novo, no outro dia dá tudo errado. E cara, às vezes tu faz um lançamento, dá pau na live, e a live não é do jeito que você queria, aí já começa a live tudo ruim. Você abre o carrinho, cara, eu já vivi isso aqui várias vezes. Abre o carrinho, não vende nada. E a gente sabe que o lançamento vende no último dia demais. Só que você abre o carrinho, não vende nada no primeiro dia, não vende nada no segundo dia, não vende nada no terceiro dia, e você tem que esperar até o quarto dia, que é o último, às vezes o quinto dia. Você sabe que assim, ó, algo te diz que vai vender, mas você não tem certeza porque não está vendendo nada. Só que você tem que chegar no último dia e conseguir colocar a pressão correta para você, tem que conseguir falar com confiança para você fazer aquelas vendas do último dia, que elas vêm por causa da pressão do último dia. Só que você tá inseguro por causa dos outros dias que não vendeu, tá ligado? Então, você vive aquela dicotomia emocional muito forte o tempo inteiro. E aí, no último dia, geralmente você faz umas vendas. Quando tá vendendo bem um lançamento, o último dia é explosivo, cara. Acho que todos os lançamentos que eu fiz assim nos últimos 2, 3 anos, é uma coisa impressionante o que acontece no último dia. É assim, é 4 vezes mais que qualquer outro dia, entendeu? Porque a pressão do deixar para depois, ela bate forte, as pessoas realmente compram. É claro, tu percebe que isso dá para ser usado para algo ruim, vou empurrar um produto ruim aqui para quem não precisa. Mas se você tiver esse sentimento, eu aprendi, isso aqui é uma coisa que eu acho que só... Eu vou te falar, mas tu só vai entender se você realmente chegou nesse ponto também. Você tem que chegar no ponto em que você olha para o teu produto e fala: esse negócio é bom pra caralho. Ainda bem que esse cara comprou, porque isso aqui vai ser bom pra caralho pra vida dele. Se você, isso não tem como... Só dá pra acreditar nisso se você chegar nisso. Se você tiver um produto que você olha e você tem confiança plena, se você sabe o que acontece. Geralmente não. Pra mim, eu tive que ver bastante gente ter resultado para eu chegar nesse ponto. E eu tive que conversar pessoalmente com muitas dessas pessoas para eu acreditar de verdade. Vou ser bem honesto contigo. Tô sendo honesto contigo, cara. Projeto APB, que é o projeto que eu tenho hoje, aberto há 2 anos. Hoje mesmo eu dei uma mentoria pro Caetano, que agradeceu, falou várias coisas de... Eu sei o resultado que ele tem, porque hoje eu converso com ele, é meu mentorado individual, que praticamente, né, eu falo com ele pelo menos uma vez por mês. E, cara, eu sei o resultado que dá hoje, mas eu penei, sei lá, 1 ano, 1 ano e meio para chegar no nível de confiança e falar: cara, esse negócio, ele é bom, ele funciona, entendeu? É difícil da gente chegar nesse grau de confiança muitas vezes. Eu acho que muito disso é a síndrome do impostor, né? Aquela sensação de que
cara, será que eu consigo mesmo ajudar o cara? Será que o meu produto é bom mesmo? Será que o meu serviço é bom mesmo? Porque às vezes tu faz um serviço de impacto indireto, né? Sei lá, você é um designer que faz a página de venda, mas você não fez a copy. E não é por causa do teu design que a página vai vender necessariamente, ele é só um dos fatores que influencia na venda. Então é meio que um impacto indireto. Você não tem 100% de certeza de que é o teu trabalho, então às vezes tu fica meio, será? Será que vale o preço que eu cobro? Será que é bom assim mesmo? E eu acho que um lançamento ele mexe com todas essas emoções ao mesmo tempo. É engraçado, eu venho falar disso porque eu estou no meio do lançamento, inclusive é o lançamento do meu novo curso de YouTube, Engenharia do YouTube. O link está na descrição. Vou fazer 3 aulas gratuitas para você que se inscrever aqui, entrar no nosso grupo de WhatsApp. Depois eu vou abrir as vendas do curso por uma semana. Mas eu também tenho várias pessoas fazendo lançamento aqui. A gente está fazendo o lançamento de 2 clientes. A gente abriu esse setor de lançamentos, né? E hoje eu conversei com o Caetano, que é um cara que eu estou acompanhando um pouco mais de longe do lançamento. Não estou atuando ali dentro do lançamento dele, mas estou direcionando. Então, tenho conversado constantemente de lançamentos com as pessoas que estão no meio deles e dá para ver que a mesma coisa pela qual eu já passei tantas e tantas vezes é a pela qual todos passam. E a gente só sabe o que acontece no final mesmo. O jogo só termina quando acaba. É só quando abre o carrinho, fecha no último dia que você consegue olhar para trás e falar, beleza, o que deu certo e o que deu errado? O que eu posso levar desse para o próximo? E eu acho que é isso que vai criando a casca necessária para você conseguir suportar o processo. Porque uma coisa é a seguinte, o processo ele é sempre meio incerto. Igual um amigo meu hoje, terapeuta, falou, cara, 2 caras saíram hoje. Mas é sempre assim, sai um cara, dali a pouco já entra um outro, aí sai 2, já entra mais 2, dali a pouco do alto para 1, aí já chega mais um. A gente tem que aprender como lidar com as múltiplas sensações desse caminho incerto que está pela frente. Só é certo o que já foi até agora, né? E por mais que tenha uma certa previsibilidade, você está sempre em dúvida se ela vai se manter no longo prazo, né? Eu tenho um amigo meu que fatura muito bem, cara. Ganha bastante dinheiro, mas é só ter uma queda num mês, numa semana, que ele já fica preocupado. E a queda ainda é para muito dinheiro, porque ganha muito dinheiro, então a queda ainda é para uma quantia muito boa. Só que como é uma queda, ela te assusta. Então você está sempre meio tenso assim. Tem uma tensão interior o tempo inteiro. E cara, isso daí eu já vi com gente com muita grana. É porque, igual meu pai me falou já uma vez, cara, é assim, ó. Quando tu chega num patamar, qualquer passo para trás ele dá uma certa angústia, agonia. Só que às vezes o passo para trás é o que você precisa. E é bom, mas e às vezes é o passo para trás que vai te levar mais para frente depois. Mas a gente tem que aprender a conviver com isso. E eu acho que o lançamento tem muito dessa montanha-russa de emoções com a qual você tem que conviver. Não tem uma conclusão, era aqui que eu queria chegar. Se você quer aprender a crescer no YouTube sem ter que fazer edições mirabolantes, fazendo vídeos assim, bate-papo, igual eu faço, eu já sei que eu sei te ensinar. Nós já temos uma agência com quase 20 clientes, 19 eu acho. E a gente já tem alguns canais que nós ajudamos a crescer. E canal que passou de 300 mil inscritos, canal com 20 mil inscritos, canal que saiu do zero e está com 600 inscritos hoje. Já deu para ver, validar nesses últimos 7 meses oficiais de agência, mais uns 2, 3 meses do ano passado que a gente já estava atuando em alguns negócios. Já dá para afirmar. A gente entendeu como que se constrói isso daqui. E eu quero te ajudar, porque eu acho que o YouTube pode ser a liberdade real que você realmente procura. É um trabalho bom, é um trabalho gostoso de fazer e que pode dar muitos clientes e mudar o teu negócio assim como mudou o meu. O link está na descrição para você acompanhar as aulas gratuitas. Entra no grupo a partir do link
Eu te vejo lá. Um abraço.